Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Fábio, professor de Geografia, e hoje a gente vai fazer um breve retrospecto sobre os tipos de combustível, os diferentes tipos de combustível que utilizamos e a sua importância dentro do cenário atual da economia capitalista. Bem, falar de combustíveis é falar de fluxos, né? Falar de deslocamento. E nos últimos anos, nas últimas décadas, cada vez mais o deslocamento é um fator muito importante. Eu estou falando de deslocamento de fluxos materiais, né? Deslocamento de pessoas, deslocamento de mercadorias. A terceira revolução industrial vai causar uma transformação total no cenário dos transportes. Fica muito mais fácil o deslocamento graças às novas tecnologias de produtos de um país para o outro. Hoje, com um clique no computador, a gente consegue comprar da nossa casa, na nossa cidade, produtos que vêm de outros países, por exemplo, algo que era impensado antes. A história dos deslocamentos ganha importância a partir da segunda revolução industrial com a criação do motor a combustão. Embora a gente já consiga situar isso antes, né? Por exemplo, a primeira revolução industrial que vai usar o carvão que vai movimentar a máquina a vapor e as ferrovias, os trens vão ganhar importância. Mas o motor a combustão vai ser uma grande revolução na história do deslocamento. E essa revolução vem acompanhada do petróleo, né? Que vai ser o grande combustível dessa revolução. Os seus derivados, principalmente a gasolina e o diesel, vão ser os responsáveis para fazer a noção do deslocamento ganhar força e ganhar importância no mundo. O petróleo, durante muito tempo, tinha a seu favor o fato de ser um produto muito barato, porém poluente, muito poluente na queima do derivado e não renovável. Na década de 70, a questão do seu preço começa a ser questionada com a crise do petróleo. Nos anos 70, o preço do barril salta do início da década de 70 de cerca de menos de 3 dólares para quase 40 no final dos anos 70, e hoje é muito comum a gente ter notícias do preço do barril variando de 90, 100, cento e tantos dólares. Quando o preço do petróleo começa a ser questionado, eu tenho um estímulo à busca por fontes de energia alternativas para substituir o uso do petróleo no deslocamento. No Brasil, essa história começa em 75. A primeira crise do petróleo é de 73. 2 anos depois, o Brasil lança um programa chamado Proálcool. O objetivo do Proálcool era estimular o uso do álcool combustível para substituir a gasolina, que é um derivado de petróleo. Então eu começo a ter novas pesquisas a partir da crise do petróleo que vão estimular as fontes alternativas. Uma das críticas que se fazia bastante ao álcool combustível é a ideia de que ele é incapaz de substituir o diesel, apenas a gasolina. Nas últimas décadas, a gente tem o surgimento da utilização do biodiesel, ainda principalmente em fase de testes, sendo utilizado em poucas áreas do Brasil, mas que promete aí uma grande revolução nos deslocamentos, uma vez que o biodiesel, tanto o álcool quanto o biodiesel, são produtos que vêm de matrizes renováveis e menos poluentes. No caso do biodiesel, uma coisa interessante é que é a possibilidade de se utilizar matérias-primas que são regionais. Por exemplo, enquanto o álcool utiliza principalmente a cana no Brasil, o biodiesel pode utilizar fontes regionais como o girassol, na região sul, o dendê, na região nordeste, a soja do centro-oeste, o que amplia a sua matéria-prima, a matéria de produção, inclusive inserindo pequenos produtores. Desde a década de 90, uma outra matriz energética que a gente percebe nos deslocamentos é o gás natural. O acordo que o Brasil faz com a Bolívia para a construção do gasoduto Brasil-Bolívia e o encontro de novas áreas de gás natural em nosso território acaba estimulando o uso do gás no deslocamento. Hoje em dia, com as tecnologias dos carros bicombustíveis, né, os carros flex, o uso da gasolina e o uso do álcool acabam combinando, né? Muitas vezes a variação do preço do petróleo determina o aumento do uso do álcool. Ou então uma safra ruim desse álcool determina o aumento no uso da gasolina. É um fato interessante da gente perceber. Isso mostra um pouco a importância que a gente tem do deslocamento e de conhecer esses diferentes combustíveis e como eles se relacionam dentro do processo de manutenção e estímulo dos fluxos. Beleza, pessoal? Até a próxima.